Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou mudando os horários das lives, vou tentar fazer um dia de noite, fazer um dia de tarde e a gente vai seguindo. Quero fazer uma continuidade aí de lives agora nesse mês de junho e julho para contribuir com vocês, para vocês terem mais resultados e buscar o mais de vocês. Então, como o Instagram não nos ajuda a entregar para todos, eu conto com você que assistir essa live tanto agora quanto gravado depois, que você envie os aviãozinhos aí para as pessoas que você acredita que é importante ouvirem esse assunto, entenderem desse assunto e que pode gerar mais resultado na vida dessa pessoa. Boa tarde, Fê, seja bem-vinda. Meu som tá bom? Tá tudo bem? Imagem e som? Você que tá aqui, você me diz. Bora lá então. Eu vou começar, porque aí depois a gente divulgando mais, o pessoal vai entrando e também a gente coloca o gravado também depois, certo? Boa tarde, Flávia, seja muito bem-vinda. Tá tudo bem? Então tá bom. É legal ter alguém ao vivo para eu conseguir ver pelo menos, né, se o som tá bom e tudo mais. Bom, eu fiz uma enquete ali nos stories e eu ia começar falando de estratégia de vendas, de outras ações. E aí a enquete, o que venceu ali em disparado foi a parte de mentalidade. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos para que vocês entendam o que é essa mentalidade, como trabalhar essa mentalidade, o que você precisa ter de ponto de atenção sobre essa mentalidade e como você usar tudo isso que eu vou falar aqui hoje para ter mais resultado, né? Então, como que eu vendo mais trabalhando minha mentalidade? Como que eu aumento meu faturamento? Como que eu alcanço os meus sonhos? A partir do momento que eu entendo mais sobre mentalidade e falo mais sobre mentalidade e trabalho a minha mentalidade. Então, eu vou tentar trazer um pouco de tudo. Quem já me conhece sabe que vai de A a Z. Não tem script, tem os tópicos, para eu tentar lembrar de falar o básico, mas eu vou no flow aqui. E vocês que estão ao vivo, usem e abusem do ao vivo. Então coloquem as dúvidas, os pensamentos, os insights que foi gerando aí, porque aí eu vou interagindo com vocês aqui no ao vivo, combinado? A gente tem a nossa bola de vôlei, a Fê já tá acostumada, se ela quiser colocar aí para mostrar pro pessoal. Quando vocês têm um insight, quando vocês falam assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, isso é importante eu me atentar, isso foi importante eu ouvir, esse é meu minuto aqui que importa. Coloca a bola de vôlei que nem a Fê trouxe aí para vocês de exemplo, tá? Boa tarde para Stephanie, boa tarde Flávia, boa tarde todo mundo, Cláudia, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Compartilha com as amigas, porque aí como o Instagram não entrega, a gente entrega. Eu tava falando com umas colegas hoje e eu acho que esse assunto sobre mentalidade, a nossa forma de pensar, a gente entender como que o que a gente pensa, o que a gente sente influencia no nosso resultado, isso daí devia ser matéria de escola. Então, bora lá compartilhar para chegarem mais pessoas. Bom, quando a gente fala em mentalidade, eu acredito que o primeiro ponto que a gente precisa ter de atenção são os nossos pensamentos. A nossa mentalidade nada mais é do que a qualidade dos nossos pensamentos. Ó, já veio bolada da Cláudia. É isso, né, Cláudia? Falou de mentalidade, é uma bolada atrás da outra. Quando a gente fala de mentalidade, a gente precisa se atentar à qualidade dos nossos pensamentos. Mas por que isso é tão desafiador? Porque os nossos pensamentos, eles são muito automáticos, né? Então, até falando um pouco na parte de neurociência aqui para vocês. O nosso cérebro, ele funciona através de vários estímulos. Então, ele recebe vários estímulos ao mesmo tempo. Aí ele vai processando esses estímulos, aí você pensa algo sobre aquilo e aí você age e acontece e faz. Então, são muitos estímulos, são muitas reações que a gente tem. Então, quando as pessoas falam assim, eu preciso controlar o meu pensamento, é muito desafiador, porque o pensamento, ele vem, ele é bem automático. Mas o que é importante a gente entender para começar a trabalhar a mentalidade? Que tudo que você pensa te gera um sentimento. E esse sentimento,
sim, esse sentimento você é capaz de administrá-lo. Eu não falo nem controlar, mas você é capaz de compreender esse sentimento. Uma vez que você é capaz de compreender, de entender o seu sentimento, aí sim você consegue mudar a sua ação. E aí a gente chega na grande questão que é, quando eu mudo a minha ação em prol do meu sonho, do meu objetivo, do meu mais, do meu resultado, eu aumento os meus resultados. Muitas vezes a gente tá com os resultados meio travados, meio parados, não muito bons, porque a gente está sem as ações que precisam ser feitas. E algumas vezes falta clareza, outras vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas mesmo assim não faz. E isso tem muita relação com a nossa mentalidade. Então, esse primeiro ponto para entender mentalidade, a gente precisa entender que existe um mecanismo de pensei, senti, agir, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? No momento que eu penso algo positivo ou negativo, eu vou ter um sentimento. Nem sempre você vai conseguir rapidamente mudar aquele pensamento, mas nosso cérebro tem um delay, tá? Então, se você pensa algo, mas rapidamente você... Não, pera, não é isso. O nosso cérebro, ele até consegue entender esse delay. Mas quando que vai gerar confusão deste delay? Quando você não sente. Se você não sentir, não adianta. É como quando a gente fala que tá falando da boca para fora. Então, quando a gente fala de mentalidade, eu ligo muito mais a sentir. Você precisa sentir o que você tá falando, o que você tá externalizando, o que você tá desejando. Se você não sente, não é que não é verdadeiro, mas você não internaliza aquilo. Fica simplesmente uma informação automática. E aí o que acontece? Para o universo nos ajudar, trabalhar a nosso favor, a gente precisa ter bastante clareza e bastante coerência do o que a gente fala, com o que a gente pensa ali, né, o nosso sentimento daquilo e com as nossas ações. Então, não tem nada pior para atrasar o resultado na vida de vocês, para prejudicar o resultado na vida de vocês do que a incoerência. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu falo que eu quero uma coisa, mas eu não acredito naquilo. Eu falo que eu quero me tornar alguém, mas eu não ajo como aquela pessoa. Eu falo que eu tenho um sonho de tal coisa, mas no fundo eu não acredito que aquilo pode se realizar. Isso é o que mais prejudica os seus resultados. Porque é aí que a sua mentalidade está falhando. A mentalidade próspera, a mentalidade de sucesso, é uma mentalidade de solução, é uma mentalidade de buscar alternativas, é uma mentalidade de entrar em ação, é uma mentalidade de acreditar, de sonhar, de saber que você pode mais e se inconformar do jeito que está. E tem muita gente que tem uma crença de ser inconformado, né? Ah, se eu estiver inconformada, eu não estou sendo grata. Não é uma verdade. Você pode agradecer todos os dias por tudo que você tem na sua vida. E você pode querer mais da sua vida. E essa é a virada de chave da mentalidade. Como você vai ter uma mentalidade para faturar mais, para ter mais resultado, para alcançar suas metas, seus objetivos, se você não começa pelo começo, que é acreditar que você pode mais? Então, a mentalidade para vender mais, para ter mais resultado, o primeiro passo é o que você mesma está pensando sobre o seu mais. Que mais, Ive? Que mais é esse? O seu objetivo. Vocês vão me ver falando todos os dias do mais, de agora em diante. Porque eu sou uma pessoa que busco o mais na vida desde que eu me conheço por gente. E
eu ganhei o título de inconformada. Na questão positiva da coisa. De, tem uma forma melhor de fazer. Tem uma forma melhor de viver. Tem algo mais confortável. Tem algo mais gostoso ali do outro lado. Por que que algumas pessoas têm uma vida tão boa e eu não posso ter? Por que que algumas pessoas têm liberdade de tempo, de dinheiro e eu não posso ter? Eu também sou uma pessoa. O que que me impede? O que que me separa daquela pessoa para mim? Então eu sempre tive essa mentalidade. Só que essa mentalidade você constrói e você abastece ela diariamente. Com o quê? Com o seu mais, com o seu sonho. Se o seu motivo para fazer algo for para fugir de algo ruim, a energia que vem disso é muito ruim. Então, por exemplo, eu quero vender mais para pagar a dívida. É uma energia muito ruim. Eu quero fazer dinheiro para quitar as dívidas. Eu quero fazer dinheiro para poder pelo menos pagar as contas. Essa energia, essa mentalidade não faz você aumentar o resultado. Ela faz você sempre sentir que não é boa o suficiente, sempre sentir que tá faltando alguma coisa e sempre sentir que você trabalha e não chega em lugar nenhum. Mas tudo isso vem pelo que você mesmo tá repetindo para você. Você tá falando que, eu quero pelo menos conseguir pagar as contas. Tá bom, o universo vai te dar o dinheiro exato para pagar as contas. Aí você vai ficar reclamando, nossa, eu faço e não sobra R$1. Aí se o universo vem e te pergunta assim, tá, se sobrar R$1, o que você quer fazer com ele? Você sabe responder? Você valoriza, você alimenta, você abastece, você fala, você todo dia olha pro seu mais, pro seu sonho. Se alguém falar assim, tá, eu vou realizar um sonho seu, a pessoa vira pra você e fala assim, você tem 1 segundo pra me responder depois que eu terminar de perguntar. Eu vou realizar um sonho seu. Qual sonho que você quer? Pá, 1 segundo. Acabou, já passou o segundo. Você sabe? Eu agora, fazendo essa brincadeira aqui na minha cabeça, a primeira coisa que veio eu quero ir pra Suíça. E eu já pensei mais completo, né? Eu quero passar 20 dias na Suíça, fazer meu roteiro que já tá escrito. Eu consigo falar isso em 1 segundo. Aí depois eu pego o roteiro e sigo. Você tem alguma coisa que você responderia em 1 segundo? Porque senão de nada adianta a gente falar em mentalidade para vender, se você não tem nenhum porquê, nenhum motivo para você estar fazendo aquilo. Não adianta falar no seu sonho de empreender, se você não sabe por que você está buscando aquilo. Não, eu quero... tá tudo bem você começar a se movimentar pela raiva, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? A raiva, ela gera pelo menos uma ação. Então, quando eu estava em empresas, CLT e etc., eu comecei a ficar com raiva do ambiente corporativo. Ao mesmo tempo que eu admiro e gosto de muita coisa, e carrego muita coisa até hoje, e integro muita coisa até hoje, e adoro as minhas clientes CLTs, que eu brinco que as minhas clientes CLTs são CLTs premiums, porque elas são diferenciadas do mercado de trabalho, porque elas estão se desenvolvendo, olhando, buscando, né? Elas pensam no mais, elas querem mais, elas não estão ali acomodadinha e a vida é isso e eu aceito, não. E eu brinco porque a maior parte são empreendedoras, que é o meu foco aqui. Mas as CLTs, elas têm a cabeça de empreendedora. Elas só escolheram empreender no negócio do outro. E tá tudo bem, porque não tem certo e errado, tem o que te faz feliz. A grande questão é com qual mentalidade você vai fazer isso. Porque você pode empreender no negócio do outro, mas você quer crescer? Pra quê? Qual que é o seu mais? Por que você quer crescer? Por que você quer desenvolver? Por que você quer faturar? Quero 10 dias em uma praia paradisíaca. Maravilhosa, só que tem um problema desse sonho. Quem que é que tá com esse Insta? Eu não tô reconhecendo pela fotinho o nome. Me fala seu nome, é Anfitria Pro. Eu não me lembro de cabeça. Tem uma questão.
precisa ser mais específica. Por quê? Ah, tá bom, Totti, tá com 10 dias numa praia paradisíaca. Tem praia paradisíaca que é super perigosa. Tem praia paradisíaca que você não pode nem entrar no mar porque tem tubarão. Tem praia paradisíaca que, sei lá, é do outro lado do mundo e que o mar é super gelado, não é tão gostoso assim. Tati. Ah, sim. Olá, Pati. Eu não lembrava do seu. Eu não reconheço, é porque a fotinha tá pequena, né? Então, Pati, qual praia paradisíaca? Seja mais específica. A gente não olha para o nosso mais e não desenvolve a nossa mentalidade porque a gente não é específico. A gente não tem clareza exatamente. Então eu quero passar 10 dias numa praia paradisíaca, com areia branca, com sol, com um clima tropical, com um mar gostoso de entrar, sem muita onda, que tenha coqueiros, que tenha água de coco, com tudo pago. Detalhe. Detalhe. Eu falo que a gente passa por tantos desafios no dia a dia, a gente tem tantas dificuldades e desafios mesmo, e tem coisas no trabalho que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta, e a gente tá lá, e aí o mais gostoso, que não ninguém cobra nada pra você fazer, que é sonhar, a gente não se permite. Então, como que eu posso vir falar de mentalidade aqui com vocês, se você não tem nenhum mais que você deseja na sua vida? E eu não tô falando de propósito, sabe? De missão. Porque às vezes a pessoa pega e fala assim, ai, eu fico me perguntando isso e eu não consigo achar uma resposta e eu não sei o que fazer e eu não sei qual é a minha... Não é sobre isso. A sua missão, o seu propósito, ele só vai aparecer na sua vida quando você estiver em movimento. Quando você estiver servindo, contribuindo, fazendo algo além do seu umbigo também. Aos poucos esse propósito vai aparecendo e vai aparecendo. Eu não sabia assim, nossa, meu propósito é trabalhar e desenvolver pessoas. Eu fui ali para a área do RH e em movimento, e em trabalhando, e no dia a dia, né, mudando de empresa e sempre inconformada, mesmo na CLT, buscando um emprego melhor, buscando um salário melhor, buscando uma chefe melhor, buscando me desenvolver, estudando. Aí eu fui entendendo, cara, brilha meus olhos quando eu ajudo, assim, quando uma pessoa fala assim, nossa, você me gerou insight. Nossa, você me fez pensar. Quando vem as bolas de vôlei, eu falo, boa, tô na missão. É o meu flow. Por quê? Porque eu tô fazendo você pensar diferente. E quer desenvolver a sua mentalidade? Esteja em ambientes e ouvindo pessoas e coisas e estudos e mentorias que te façam pensar diferente, que te incomodem no pensamento. Se não incomodar, não vale de nada. Tem uma cliente minha muito querida, que é a Cíntia, ela fala assim, as meninas que estão no grupo dela já ouviram falar, passa mel no ouvido e vem pra aula. Ela brinca. Porque às vezes eu falo bem direto algumas coisas. E ela brinca, passa o mel no ouvido pra aguentar e fica. E aguenta. Por quê? Porque são essas coisas diretas que trabalham a nossa mentalidade. Então eu vou trazer vários exemplos aqui da mentalidade de vendas e tudo que pode te prejudicar de alguma forma. E vocês vão entender que quando a gente tem esses pensamentos que prejudicam, a gente precisa muitas vezes de uma contribuição de alguém de fora para te questionar, para você sair desse ciclo. Porque a gente fica falando que é normal, mas não é normal. Pode ser comum. As pessoas sempre repetem aquilo, falam aquilo, mas não é o normal. Então, por exemplo, vamos entrar no lado de vendas. Só antes de entrar, deixa eu ver aqui. Quando você tá com pensamento limitado, é o que te atrapalha. Tô desanimada em ver a realidade desumana no mercado CLT. Mas não é motivo para conformidade. Exatamente. Eu tava falando com uma pessoa esses dias, e a pessoa tava falando assim, não tá justo.
o valor que estão pagando para o que eu tenho de conhecimento, o que o mercado está valorizando versus o que a gente entrega. E eu falei, eu te entendo. Algumas empresas são justas, outras não. E às vezes você pode focar aí a sua busca e a sua meta, o seu objetivo de estar numa empresa que valoriza, que paga bem, ou você pode escolher fazer por você. Porque a mentalidade é a seguinte: não estão me valorizando. O que eu faço a respeito disso? Que é a mentalidade de solução. E aí, eu vou, antes de entrar na parte das vendas em si, tem outros pontos que você precisa trabalhar na sua mentalidade para ela ser uma mentalidade próspera. Primeiro é buscar a solução. Segundo é estar na ambiência que incentiva uma mentalidade diferente. Porque, gente, com Copa, com política, com o mercado de trabalho como tá, você senta numa mesa para conversar, o que acontece? É só reclamação. É só fala mal de um, fala mal do outro, e reclame. Essa ambiência não evolui a sua mentalidade. Essa ambiência não faz você pensar diferente. Então a gente precisa sim tomar cuidado na ambiência, nos lugares que a gente está andando, com quem a gente está falando e quem nós estamos ouvindo. Quer a dica de ouro? Ouça quem já tem o resultado que você quer ter. É um exemplo. Em algumas áreas. Então, se você me admira, se você me conhece de alguma forma e admira o tipo de mentalidade que eu trago, como eu falo, nos grupos que eu tô e tudo mais, me ouça sobre mentalidade. Senão vai ouvir alguém que você admira. Porque senão não vai boom na sua cabeça, entendeu? Não vai fazer você pensar diferente. Eu brinco, né? Eu tô com a minha mentora há mais de 8 anos. E às vezes eu entro nas lives, às vezes eu entro nos processos que ela faz e eu tenho as minhas boladas e ela fala assim, como que eu ainda te gero bolada, né? E eu falo, porque é sempre um processo. Você vai absorvendo aquilo, depois você vai aprimorando, você vai melhorando. Num momento de vida diferente que você tá... Aquele aprendizado que você teve lá atrás faz mais sentido hoje, muitas vezes. Então é continuar e se manter em ambiências dessa forma. Então a sua mentalidade, ela vai mudar quando você começar a buscar a solução e tiver com pessoas que te incomodem, que te façam pensar, que te, né, te gerem aquele desconforto de eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto isso, ou nossa, eu nunca parei para olhar para isso na minha vida. Então, oi Fá! Boa tarde, querida, seja muito bem-vinda. Ou seja, se não tá te gerando nenhum desconforto, você não tá evoluindo na mentalidade. Falando tecnicamente, o nosso cérebro, ele tem um processo chamado neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de realmente expandir ali os nossos conhecimentos, vamos dizer assim, de uma forma leiga, né? Então, nós somos capazes de absorver novos conhecimentos, de absorver novas ideias, de aprender coisas novas e aplicar aquilo. Então, você precisa buscar o novo para alcançar o seu mais. Isso é a mentalidade de solução. Por exemplo, como a Fê colocou aqui, o mercado está desumano. O que você pode fazer? O que você pode fazer a respeito disso? E eu não estou vendendo como eu gostaria. O que você pode fazer a respeito disso? Outra coisa que vocês precisam entender na mentalidade para ajudar a desenvolver essa mentalidade de vender mais, de faturar, de alcançar seus objetivos. Você ainda não pode ou não consegue algo. Não se classifique pelo o seu nível de conhecimento até aqui, sabe? Você já conhece muito, você já sabe muito, não valoriza isso e fica se classificando pelo que você ainda não conhece, pelo que você ainda não sabe,
pelo que você ainda não conseguiu. E aí, pior ainda, que fica se comparando com o amiguinho, que tem a vida completamente diferente da sua. Faz sentido essa parte? Valorize o que você já sabe e entenda. O que você está olhando, o que você não sabe ainda, você ainda não sabe. Então, por exemplo, tem uma cliente minha que falou assim pra mim: eu não faço live e eu preciso fazer live. E as meninas fazem live e eu não faço live, eu não consigo fazer live, porque eu não faço live. Porque eu não... Falei, tá bom, você ainda não faz. Calma. Aguenta, criança, aí segura. Fica calma. Vamos entender por que você ainda não faz. E o que você precisa começar a fazer hoje para que amanhã você faça. O que precisa desenvolver, mudar e que mentalidade que precisa expandir para você fazer. Porque é uma junção. Você expande a mentalidade, desenvolve habilidade e competência e entra em ação. Entende? Precisa ser um conjunto. Porque se você ficar só expandindo mentalidade, você fica com obesidade mental. Que é aquele conhecimento, ouve um monte de coisa, aprende um monte de coisa, não aplica em nada. Se você ficar só na habilidade e competência, você se trava pelo invisível, que é o que está na mentalidade. São as crenças aí que estão te bloqueando, que você não sabe ainda e que vou trazer várias aqui de vendas que vocês vão se identificar. E se você não entra em ação, aí esquece que aí não tem. Não tem nem o que eu falar aqui. Porque você pode expandir a mentalidade, pode desenvolver a competência e habilidade. Se você continuar sentada esperando acontecer, também não vai rolar. Então, é uma junção. Estão entendendo? Deixa eu tomar um gole de água. Ô, Esté, quando a gente tá com uma obesidade mental, a gente precisa parar tudo, olhar para o nosso foco, para o nosso objetivo e selecionar as coisas que a gente vai fazer, o que a gente vai priorizar para aquele objetivo. Tem muito... Quando você fala de autoconhecimento, de desenvolvimento e tudo, a minha área, gente, eu fico louca se eu for ver tudo que tem para eu aprofundar, para eu estudar, para não sei o quê. E aí eu decidi que esse ano, em relação a conhecimento, o que eu ia agregar era a parte de neurociência. Ponto. Eu tô estudando neurociência, aparece tudo que vocês podem imaginar de ramificações e de... Dá uma segurada na emoção e foca. Porque isso acontece muito nas redes sociais também. A prova é, olha ali quantas coisas que você clicou em salvar e você nunca mais viu de novo. Você achou interessante, só que, cara, você não absorveu, você não usou, você não aplicou aquilo, bum, no seu cérebro, bum no seu cérebro, bum no seu cérebro. Obesidade mental. Por isso que eu falo que é uma junção. É expandir a forma de pensar, a sua mentalidade, é trabalhar habilidade e competência para conseguir aplicar aquela nova mentalidade que está te gerando um mundo de oportunidades e aí ir para a ação. E aí volta no ciclo, porque vai voltar aonde? Na mentalidade, porque quando você entrar em ação, vai tudo dar certo, rolar bonitinho, mundo maravilhoso de Bob, eu comecei a fazer, vendi, minha vida tá maravilhosa, tá tudo dando certo. Não. E aí volta na onde? Na mentalidade. Calma, tem altos e baixos, tem mais desenvolvimento de competência, tem isso daqui que eu preciso ajustar, resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, tudo isso faz parte da sua mentalidade. Tudo isso é expandir a sua mentalidade. Então, expandiu a mentalidade para a solução, para o poder do ainda, né? Ainda não consegui, ainda não sei, ainda... Outra coisa, o poder de ser grato pelo que tem, reconhecer o que já sabe, aplicar o que já sabe para buscar o mais.
O poder da ambiência em que você está inserido para expandir a sua mentalidade. Então, vocês querem um exemplo que a gente estava falando de vendas, né? Vamos trazer. Eu queria. Quem tá ao vivo aqui, quais são os pensamentos que você tem na hora de vender? O que é desafiador para você? Os pensamentos bons, beleza. Eles estão te ajudando, ótimo. Ah, e se eu vender, eu vou faturar. Se eu vender, eu vou fazer dinheiro. Se eu vender, eu vou ajudar as pessoas. Mas quais são os pensamentos que podem estar te atrapalhando? Ou quem está pensando em empreender, ou quem já empreende e vende. Por exemplo, uma cliente minha falou assim: se eu aumentar o preço, não vão pagar. Alguém se identifica? Outra frase. Vou dar o desconto, porque aí as pessoas fecham. Eu vou ser chata se eu for falar com aquela pessoa de novo. Eu vou estar insistindo. Se eu gravar, se eu fizer alguma coisa, vai parecer que eu tô desesperada para vender. Quem se identifica com alguma dessas ou tem outras frases? Tragam aí pra mim. Ou já tentei e não deu certo. Vendas é chato, vendas é difícil, vendedor é chato. O que eu tô querendo mostrar aqui pra vocês? Quando você tem clareza de onde você quer chegar e o porquê, lembrando que o porquê não é aquele, né, negócio todo místico ali da missão e tal. Não, não é sobre isso. O seu mais. Pensa no seu mais. Qual que é o seu mais? Linkando o objetivo e tal. Você tem um mais que você busca do que é hoje. A vida é mais. Qual que é o meu mais? Aí eu olho, bom, para eu alcançar esse mais, eu vou fazer XYZ e dentro do XYZ eu preciso abrir uma live. Uma das ações é abrir uma live e sair falando. Ah, mas ninguém vai entrar. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas a qualidade não vai ficar boa. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas o que vão pensar? Não vem todos esses pensamentos? Deixa eu ver aqui, ó. Já pensei muito sobre desconto e valores maiores. Mas vencer essa crença, acredito que vencendo esses medos vão trazendo autoridade. Com certeza. Não só vencendo o medo, né? Você se valorizando traz autoridade. Quer ver, ó? Vou dar um exemplo de como a gente incomoda o pensamento e isso faz expandir a sua mentalidade. Quando você vira pra mim e fala assim: ah, é muito caro, o cliente não vai pagar. Aí eu te pergunto, se eu te oferecer alguma coisa, eu falo, ó, eu tenho 2 canetas aqui na minha mão. Uma tá R$1.000, a outra tá R$100. Qual que você quer? Qual que vocês escolheriam? Eu tenho uma caneta de R$1.000 e eu tenho uma caneta de R$100. Qual que você quer? Imaginando que a caneta é o que vai solucionar os problemas da sua vida, certo? Qual que você escolhe? Coloca aí pra mim no chat. Deixa eu ver aqui. Oi, Malu. Muito real a questão da desumanidade. Ó, a Cláudia respondeu. De R$1.000, né? 100% de certeza. R$1.000. Por quê? Eu não falei nenhuma diferença. Eu não falei o benefício. Eu não falei porque a de R$1.000 é melhor ou pior que a de 100. Mas a gente tem uma tendência a... Se é mais caro, vale mais, é melhor. Sim ou não? E aí você não quer aumentar o valor do seu serviço, do seu produto. Você já parou para pensar que o cliente do outro lado, alguma vez, já pode ter deixado de comprar de você porque ele achou que estava muito barato? Isso explodiu a minha mente quando eu parei para pensar, porque eu já fiz isso. Eu falei, nossa, eu queria fazer aquilo, mas tava tão barato, eu acho que é muito simples, eu acho que é muito... Eu preciso de algo a mais. Tome a bolada para quem serviu, tome, que é sua.
Para quem não serviu, tome um exemplo para poder trabalhar a mentalidade. Faz sentido? Então, isso é um exemplo, falando da questão do valor aqui, né? Faz muito sentido. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou parecer desesperada para vender. E se eu falar com os meus amigos, com a família, eles vão achar que eu tô ali desesperada. Ou uma das principais que aparecem quando eu falo para as pessoas pedirem indicação. Mas vão achar que eu tô desesperada para vender, que eu não tenho cliente, que eu tô mendigando, que eu tô pedindo cliente. Vamos lá? Vão achar que eu tô querendo vender. Qual é o problema? Vamos começar pelo começo. As boladas. É sobre isso. Qual é o problema de uma vendedora querer vender algo? Vamos lá. Se alguém vira pra mim e fala assim, eu sabia que você tava querendo me vender alguma coisa. Eu falo assim, que bom. Você tem interesse? Porque eu quero mesmo. Eu não sou uma ONG. Eu estou para vender algo para você. Só que a diferença é que quando você é profissional, quando você faz... Aí entra algumas questões que aí é de valor pessoal mesmo, né? Por amor, por querer contribuir mesmo, de brilhar os olhos no que você tá vendendo pra pessoa. Mas só de você ser profissional, se interessar pela vida da pessoa e ser honesta em verificar se o que você vai entregar vai ajudar aquela pessoa, eu não tenho problema nenhum se a pessoa falar que eu quero vender pra ela. Eu ainda respondo, quero, porque eu posso te salvar do que você tá aí. Eu não sei se pode falar palavrão nas lives. Eu sou desbocada, então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver as boladas aqui. Então, Malu, mas aí é uma estratégia que é para atrair ali o lead, para depois que você contribui, você entrega, você ajuda, você eleva a consciência, você expande a mentalidade daquela pessoa e aí você oferta o seu produto e serviço. Então, super válido. Eu faço gratuito e já fiz pago também. Depende muito do momento ali que eu tô no meu funil de vendas. Mas você tá fazendo o workshop para me vender alguma coisa no final. Minha amiga, é o seguinte, se o meu workshop te ajudar, contribuir com a sua vida, e no final você fizer sentido que o que eu estou te oferecendo vai contribuir mais ainda, eu vou fazer isso. Se você entender que não é para você e que não vai te ajudar nesse momento, é só você não comprar. Vocês estão entendendo que a mentalidade faz a gente ficar travada, ficar preocupada com o que vão pensar, com o que vão deixar de pensar? Quando você é profissional na hora de vender, você é interessante, você contribui. Não foi nenhuma nem duas vezes, inclusive hoje de novo, a mensagem que eu recebi da cliente que eu fechei ontem. A primeira mensagem é: bom dia, meu marido ficou super feliz com a minha decisão e gratidão por você ter me ouvido, ter me dado atenção e ter contribuído comigo. Tenho certeza que o nosso processo vai ser um sucesso. Ela me mandou essa mensagem hoje de manhã. E eu fui fazer a reunião com ela, reunião de vendas, ok? Só que eu contribuo, eu me interesso. E aí eu falo, olha, isso aqui que você tá passando, se você fizer tal, vai te ajudar. Você quer fazer? Você escolhe fazer? Sim? Beleza. Custa tanto, vai ser um prazer contribuir com você. Isso é vendas. Então, por que a gente fica com tantos pensamentos que geram tantos sentimentos ruins que fazem a gente travar? Eu penso assim, se eu abrir a live, ninguém vai entrar. Que sentimento te dá? Medo,
insegurança, desconforto. Que ação que você vai ter? Você vai procrastinar e não vai fazer a live. Quem se identifica? E não vem que a SLT não faz nada. Podia estar fazendo sim, porque podia ser muito fora da caixa. Você podia estar abrindo live, você podia estar falando da sua área, compartilhando os seus conhecimentos, que eu, como uma diretora de uma empresa, for contratar alguém e alguém é fora da caixa, isso me chama atenção. Então, não vem falar que é porque é SLT, que não precisa se expor, vamos dizer assim. Quem não é visto não é lembrado. Aí você tem esse pensamento, esse sentimento ruim, você procrastina. O que eu penso quando eu vou fazer as lives? Eu vou falar 1 milhão de coisas que eu tenho entalada aqui. Quem precisar estar, vai estar. Quando chegar em alguém o gravado, vai chegar em alguém que faz sentido chegar. E eu vou contribuir no grupo, no geral. Eu vou expandir a minha voz. Eu vou expandir tudo isso que eu estudo. Eu vou expandir tudo isso que está fazendo eu ter resultado para contribuir com outras pessoas terem resultado. Qual que é o sentimento que me vem? Pô, legal. Vou fazer uma live, vamos ver o que vai acontecer. Eu fico incomodada, porque eu fico falando sozinha, eu fico incomodada que eu acho que meus cabelos tão zoados, eu fico incomodada que eu acho que a sobrancelha não tá ali. Gente, assim, ó, dane-se, não é sobre mim. Você está entendendo? Não é sobre mim. É sobre contribuir, é soltar, é fazer a minha parte. E aí eu faço com gosto. Eu não fiz um script, eu tô falando aqui e se deixar, eu fico o dia inteiro falando. Porque tem assunto, eu vou linkando com as crenças, com o pensamento, com mentalidade. Daqui a pouco eu cheguei em criança emocional, quando você vê, eu tô falando de física quântica. Sabe assim? Mas por quê? Contribuir. A consequência disso é vendas. Em que sentido? A Malu comenta com uma amiga que ouviu a minha live, a amiga vem ver, a amiga vem me chamar e fala, nossa, você falou uma coisa interessante, eu queria entender mais sobre isso. A Fê, que tá aqui, comenta com uma amiga dela e fala, começa a entrar isso daí que você tá passando, tem uma mentora minha que fica falando disso toda hora, entra nas lives dela que vai te ajudar, vai fazer você pensar diferente. Aí a consequência são as vendas. Então assim, se a gente puder deixar um pouquinho mais didático o A, a Z e a loucura que eu saio falando como doida. Primeiro é você se permitir sonhar. Me responde. Eu fiz um post esses dias, tá lá no meu Instagram. É o primeiro post que tá lá agora. Qual é o seu mais? Escreve ali pra mim nos comentários. Qual que é o seu mais? Deixa eu saber qual é o seu mais, porque eu vou fazer live para te ajudar a chegar no seu mais. Eu não fico perguntando para vocês de boba. Eu fico perguntando porque se a minha intenção é contribuir com vocês, eu preciso saber como. O que vocês estão precisando ouvir. Certo? Primeiro, qual é o seu mais? O que você está buscando? Por que você quer vender e faturar 10 mil reais por mês? Por que você quer faturar 50 mil reais por mês? Por que você quer um emprego mais justo, numa empresa justa na CLT? Por que você quer este mais? Por que você está buscando isso? O que isso vai gerar na sua vida? Vai gerar liberdade? Vai gerar alegria? Você vai ser reconhecida? Você vai viajar? Você vai ter tempo com seus filhos? Você vai poder viver a maternidade? Você vai poder viajar mais e curtir mais o seu marido? Você vai poder trocar de apartamento? Você vai poder comprar o seu carro dos seus sonhos? O que você vai fazer com esse mais? Então, primeiro, para trabalhar a sua mentalidade, eleva a sua vibração. Primeira coisa, qual é o seu mais? Segunda coisa, clareza. O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer para alcançar esse mais? Especifica esse mais. O que eu preciso fazer? Quais são as ações? Qual é o passo a passo? Para quem que eu preciso pedir ajuda? Qual é a competência e a habilidade? O que eu vou fazer um pouquinho por dia que de alguma forma me aproxima disso?
clareza, clareza, especifica, direciona o seu cérebro. Eu falei, seu cérebro tá cheio de estímulo. Estímulo por estímulo fica ali a obesidade mental. Agora, quando você transforma o estímulo numa meta SMART, por exemplo, num objetivo específico, mensurável, datado, você dá um caminho pro seu cérebro. Isso expande a sua mentalidade. Tem o seu mais. Tem o seu caminho. Vai trabalhar a sua mentalidade. O que você pensa sobre aquilo? Então, vamos supor que você fale assim, meu sonho é faturar 20 mil reais. O que você pensa sobre faturar 20 mil reais? O que você sente? O que acontece dentro de você? Meu sonho é um emprego que pague 10 mil reais. Você acredita que é possível? Você se sente bem pensando sobre isso? Você se sente bem falando isso em voz alta? Você sente medo? Você sente alegria? O que passa aí na sua cabeça e no seu coração quando você fala do seu mais? Preciso especificar todas as minhas metas SMART. Precisa. Simples assim. Precisa, Fê. Quando eu ensino, vocês do SMART, eu falo, faz um bem feito, aprende a fazer, e depois tudo que você vai fazer na sua vida, se você não fizer ali o acrônomo certinho das letrinhas, você faz pelo menos assim, especifica muito bem, mensura, como eu vou provar que eu alcancei esse objetivo e quando. Qual é a data? Tem muita gente que não consegue nem colocar data. Aí quer ir lá e vender. E expandir a mentalidade. Não tem como. Você não olha nem pra você e quer controlar o outro. O que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, o que o outro vai achar. Você precisa estar banhada de autoconhecimento para aumentar a sua autoconfiança, para que você se sinta capaz, merecedora e encare o que precisa encarar para fazer o que precisa ser feito. E aí a gente entra no ciclo ali que eu falei. Mentalidade, competências, habilidades ali, as atitudes e a ação. Aí você entra nesse ciclo. Mas não adianta a gente falar que quer, não sentir, não visualizar, não agir tal como, não acreditar, sair fazendo na raça porque minhas clientes são guerreiras. As minhas clientes são eu, Eu lá no passado, Vou sair fazendo, não vou deixar de fazer. Vou fazer. Aí faz muito difícil, faz muito pesado, faz muito sem direção. Só sai fazendo como louca pra sentir útil, pra sentir ocupada que tá fazendo. Aí não tem o resultado, fala, Ive, eu tô fazendo, eu tô em ação. Você fala sempre pra gente ter ação, eu tô em ação, e não tô tendo resultado. Então, pera, dá 2 passos pra trás. Tá em ação pra quê? Qual que é o objetivo? Não precisa vender. Isso é genérico. Vender quanto? De quê? Até quando? Qual que é o benefício do que você está vendendo? Para quem que você está vendendo? Tenha informações, tenha clareza. Aí trabalha a sua mentalidade. O que você pensa sobre vendas? Traz aqui os exemplos. O que vocês pensam sobre vendas? Eu dei o exemplo de vendedor é chato, que o vendedor vai incomodar. Que mais? Que vendas é difícil. O que seu pai, o que a sua mãe falava de vendas para você? O que você pensa sobre ir lá e contar para uma amiga sua que você está fazendo uma mentoria, que você está fazendo uma consultoria, que você está vendendo um produto? O que você pensa para a Fê aqui, da CLT e outras? Quando eu falo para você, por que você não vai conseguir um emprego de 10 mil reais por mês? Primeira coisa que me respondem é impossível. Não tem empresa que paga isso. Mentira. Eu tenho 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. Os 2 CLT. Ganham muito mais que isso. Eles são nenhum gênio fora da curva, não. Pelo contrário. Normal.
Pessoas normais como nós. Uma faculdade, uma pós. E idioma, né? Que é o básico ali do CLT. Por que você acha impossível? Por que você acha difícil? Você já se questionou dos pensamentos que você tem? Porque é assim que você trabalha sua mentalidade para vender. Então, como que funciona quando... o negócio caiu aqui, eu tava querendo ver se tava funcionando, mas foi. Como que funciona quando a gente vai questionar os nossos pensamentos? Primeira pergunta: isso é realista? É verdade o que eu estou pensando? Eu consigo provar que isso é uma verdade? Segunda pergunta: isso está me ajudando? Ou isso está me atrapalhando hoje em dia? A terceira pergunta: o que eu posso pensar de diferente no lugar disso, então? Então, por exemplo, vender é difícil. Isso é uma verdade? Você me prova? É realista? É realmente realista esse pensamento? Isso é uma verdade? Porque quando é uma verdade, quando a gente tem prova, né, a gente consegue comprovar. Você não consegue me comprovar que vender é difícil. Porque tem um monte de gente falando que gosta de vender, que vender é fácil, que vender é processo, que vender é atitude, que vender é só praticar, que vender é... Você é capaz de aprender. Se você falasse algum dia pra mim, há 10 anos atrás, que eu estaria vendendo algo, eu ia dar risada na sua cara. Eu ia falar, jamais. Eu sou de RH, sou de, né? Vender, não, imagina que eu vou vender alguma coisa na minha vida. E tô aqui. E entre todas as tarefas da empresa e a entrega que eu amo fazer, para eu entregar, eu preciso fazer o quê? Vender. E vendo. E passei a gostar, passei a entender, passei a viver, passei a ver o processo como algo que eu tô contribuindo, ajudando, e vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer, e tá tudo bem. Então eu já te provo que vender não é difícil. Que vender não é impossível. Que vender não é chato. Esse pensamento tá te ajudando ou tá te atrapalhando? Atrapalha. Porque se eu fico pensando isso, eu fico sentindo tristeza, angústia, nervosismo e eu não tenho ação. Se eu fico pensando isso, eu não aumento meu faturamento. Se eu não aumento meu faturamento, eu não alcanço o meu mais. Eu não busco pelo meu mais. E aí eu entro no ciclo ali de reclamar, de lamentar e de baixar minha vibração e fluff. Então me atrapalha e atrapalha muito ter este pensamento. Se ele não é uma verdade e ele tá te atrapalhando, aí é aquela hora que você começa a sentir assim, pô, então por que eu fico pensando isso? Sabe assim? Você fica até com raiva, né? Você fala, cara, que besteira eu tá pensando isso. Nessa hora, você substitui. O que você pensa no lugar disso que vai te ajudar? Vender faz parte. Vender é natural. Vender de forma profissional é fácil. Vender quando eu ajudo, quando eu tô contribuindo, quando eu tô ouvindo o outro, é legal. É bom. Eu passei a gostar de entrar em reuniões de vendas. Porque minha reunião de venda fica ali um bate-papo, claro, com técnica, com estrutura das etapas para que eu gere a consciência na pessoa, mas é verdadeiro da minha parte o estar ouvindo ela ali. E na minha cabeça eu já vou vendo um caminho de solução para ela. E eu passo essa energia. Então, o que eu penso sobre vender? Vender é bom. Vender vai me aproximar do meu objetivo e vai salvar a vida de uma pessoa. Vai ajudar uma pessoa. Porque não foi nenhum, nem dois, nem três clientes meus que falou que saiu do buraco.
E isso não tem preço pra mim. Só que se eu ficar com vergonhinha, não fizer minha parte, não ir falar com as pessoas, eu tô deixando de ajudar. Aqui eu vou falar uma frase. Lembra que eu falei que expandir a mentalidade é ouvir frases que te incomodam, né? E essa me incomodou por um tanto quando eu tinha muita crenças de venda. Que é a seguinte, ó. É muito egoísmo da sua parte. Por mimimi seu você não vender e deixar de contribuir ou de entregar algo para a vida de uma pessoa que está precisando. Essa frase bateu e doeu. É egoísmo. Eu falei, gente, eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Eu quero ajudar. Vamos mudar isso. Entende? Bateu aí para alguém? Coloca a bola de vôlei para quem fez sentido. Acho que o ponto é esse entender que o processo de vendas e ser aliada dele, evitando gatilhos negativos e que está tudo bem quando você não vender também. Exato! Mas no processo de vendas profissional, existe uma coisa chamada funil de vendas. O funil de vendas é assim, ó. Você fala com um monte de gente, ele é assim. Aqui em cima entra um monte de gente, vai descendo, 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 sai uma. O que quer dizer? Que vão ter várias no meio do caminho que não vão comprar, que não vão estar com você. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É como você ir procurar emprego ali numa empresa. Tem 1 milhão de opções de empresas. Você vai mandar currículo, uma vai te chamar. É o funil da vida. Eu mando essa live para 20 pessoas, 5 entram. É o funil da vida, tá tudo bem. Faz parte do processo. Isso é a mentalidade. Ai, mas eu não sou muito boa. Ainda, lembra do ainda que eu falei no começo da live? Ainda você pode não ser muito boa nas 5 etapas de vendas. Ainda você pode não ser muito profissional na hora de vender. Nada que 10 mil reuniões não te traga experiência. Precisa fazer. Precisa fazer. A venda fica mais fácil quando há propósitos, além do dinheiro, é isso? 1.000.000%. Se você estiver olhando para o dinheiro, vai travar. Quem está olhando para o dinheiro, está buscando segurança, precisa ir curar ali pai, mãe e criança. Essa é a verdade, Esté. Quem está olhando para o dinheiro ainda está nisso. Então, você vende no intuito de contribuir com a vida daquela pessoa. Aí, Ivy, mas eu vendo caneta. Então, no intuito de fazer ela ter uma caneta para quando ela precisar escrever. Você está ajudando ela. Você está no intuito de resolver um problema da vida daquela pessoa. Se você chama isso de propósito, da sua missão, do seu porquê, é sobre isso. Se você preciso vender para fazer X de dinheiro para pagar tal coisa, ferrou. A questão é a seguinte, ó, o dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência. A consequência de você ter aberto a sua live, a consequência de você ter mandado mensagem para as pessoas falando o que você faz, a consequência de você ter chamado para uma reunião e ter ofertado, ter falado o que você faz, as pessoas precisam saber, te conhecer. A consequência de você ter estudado, aprendido mais, se desenvolvido e inspirado pessoas a estarem perto de você. A consequência das suas ações vão gerar as vendas. E aí o dinheiro vai entrar no caixa. Fez sentido, Esther? Ficou claro? Porque muitas vezes você não vai no começo por um grande propósito, por uma grande missão. Você vai começar a vender para fazer o dinheiro, para pagar as suas contas, tá tudo bem. Só que disso você vai gerando um porquê ali.
O seu mais. Essa é a questão do seu mais. Se você quer só pagar as contas, ainda assim, na hora que você tá vendendo, ofertando algo para alguém, se você tá com uma intenção de contribuir com aquela pessoa, a consequência vai ser o dinheiro. E aí é a sua mente que vai te limitar, se é só para pagar a conta ou se é para mais, porque é a sua escolha e não tem certo e errado. No comecinho, no primeiro ano de empreendedorismo, eu falava, preciso faturar X, que é pelo menos o que eu ganhava na CLT. Hoje eu vejo que esse pensamento era de escassez, que era um pensamento que estava me limitando, que eu fui expandindo a minha mente, a minha autoconfiança, o meu merecimento para eu sonhar com o mais. Mas você precisa começar com um mais. Um mais. E aí você vai desenvolvendo durante a sua ação. Agora, sempre que você for vender, se você for olhar para o dinheiro, ferrou. Confia em mim. As pessoas sentem a energia do seu desespero, da sua necessidade de vender, de fazer o dinheiro. E eu sempre gosto de trazer o seguinte exemplo. Você sente a energia de um vendedor que está querendo... Já aconteceu com alguma de vocês aqui, que estão na live, de sentir que aquela pessoa só estava querendo o seu dinheiro? De sentir que aquela pessoa nem te ouviu direito? Nem entendeu, nem te perguntou, só estava querendo te empurrar algo, sim ou não? Se você sente isso, o outro também sente, gente. E é aí que entra o profissionalismo. Entende? Quando você é profissional, você não passa essa imagem. Então, a sua mentalidade vai impactar muito no que você está pensando para fazer aquela venda, sim. Hoje eu cancelei uma venda de R$3.000 porque eu senti que a cliente queria que eu salvasse ela. Parabéns, Lady! Tamo junto! Estamos saindo do Salvador. Ontem, essa cliente que eu fechei, que eu comentei com vocês, que mandou a mensagem hoje de manhã, eu falei pra ela assim, cara, você me tem como parceira. Como parceira total. Mas eu não vou te salvar. Milagre, eu não faço. O que seria o milagre? Eu fazer a sua parte. Isso aí não tem milagre. Você precisa escolher fazer a sua parte. A minha, você pode contar... Tô aqui, ó, à disposição, 100%, beleza. Mas tem a sua parte. Então, se você já entendeu que a cliente estava querendo ser salva, ela ainda não tá com a consciência para passar pelo seu processo e vai te dar dor de cabeça, sim. Então, parabéns pelo seu posicionamento. Eu já passei por isso, tenho muito medo de causar isso no outro. Pois é, Esté, se você continuar pensando que a venda é sobre o dinheiro, continuar com esse medo, continuar vibrando nisso, eu tô indo falar, a pessoa vai achar que eu tô querendo vender. Você vai transmitir isso, sim. Então, volta lá no que eu falei. A pessoa pode achar que você tá querendo vender. Você tá. Você é uma vendedora. Você tá querendo vender para ela. Só que você vai transformar esse pensamento da pessoa, que pode ser algo que ela esteja meio... tá querendo me vender alguma coisa? Em uma coisa boa, quando você contribuir na vida dela. E quando ela entender que você vai resolver o problema que ela tem. Às vezes a gente não tem o dinheiro na conta, mas a gente compra algo porque a gente sabe que aquilo vai resolver alguma coisa nossa. Sim ou não? É isso que você vai causar no seu cliente. E vai ter os que vão estar mais prontos e os menos prontos. Mas existe ali, né, as 5 etapas de vendas. Existem as técnicas para você se conectar mais com o cliente, para você gerar essa conexão, para você não passar essa energia. Então, preciso olhar para essas técnicas. Vai ser muito bem-vinda na minha comunidade também. Eu também vou falar de tudo isso. Mas eu quero fazer as lives também, para trazer essa questão da conexão,
de ser mais genuína, de ser muito interessante e não interesseira na hora de vender, porque é tudo isso que vai expandindo a sua mentalidade para você acreditar nisso. Entendeu? Se tem esse medo, você vai causar isso. Então precisa primeiro se trabalhar. Da onde vem esse medo? Por que que você tem esse medo? E o que que você precisa mudar para não trazer esse medo? Entende? Tá? Faz sentido. Sobre mentalidade, de uma forma muito básica, é isso. Primeiro, clareza do que eu quero, clareza de onde eu quero chegar, clareza do meu mais. E lembrando, não é sobre propósito, mas é o seu sonho mesmo. Você quer vender mais para quê? O que você quer comprar? O que você quer fazer? O que você quer viajar? O que você quer conquistar? Se você já trava aí, você precisa dar 2 passos para trás e se trabalhar. Porque se você não consegue assumir, falar que eu quero uma casa maior, eu quero um carro maior, se você não sente nem merecedora disso, se você não acredita, se você não tem bons pensamentos sobre esse primeiro passo, você precisa dar 2 passos para trás. Olhar para você com muita honestidade, com muito carinho e entender o que foi que apagou a chama da sua vida. Por que você não está se permitindo sonhar? E voltar a olhar para isso. Feito isso, definiu o seu mais, clareza, especifica. Aí você vai para suas ações. Quando você vai para suas ações, você vai bater ali na sua mentalidade. Como que a gente disputa a mentalidade que eu falei aqui? Primeiro, isso é realista. Eu consigo provar isso, isso é verdade? Segundo, isso está me ajudando ou está me atrapalhando? Terceiro, o que eu posso pensar no lugar disso que vai me ajudar? Trabalhou a mentalidade? Verifica se tem habilidade, competência que você precisa desenvolver. Como eu vou desenvolver, como eu vou olhar para isso, para onde que eu vou pedir ajuda, tal. Entre em ação de novo. Tá agindo? Bateu de frente com alguma outra crença, com algum outro medo, como a Esté trouxe aqui? Vai questionar por que eu tô com esse medo, da onde vem isso? O que eu preciso olhar para inibir esse medo? O que eu preciso fortalecer dentro de mim para modificar esse medo? Esse medo é realista? Não é? Ele tá me ajudando, ele tá me atrapalhando? O que eu posso pensar no lugar? Volta para ação. Entenderam? Então é o mais, a especificação, a clareza, as ações. Aí você começa a entrar no ciclo, mentalidade, habilidade, competência e ação. Mentalidade, habilidade, competência e ação. Mentalidade, habilidade, competência e ação. E esse ciclo, ele é ad eterno, gente. Isso é o desenvolvimento, isso é a vida. Isso é a neuroplasticidade. Isso é o seu cérebro expandindo a sua mentalidade, a sua forma de pensar, para você conseguir alcançar mais resultados. Certo? Faz sentido? Eu espero que tenha valido a pena. Eu espero que tenha contribuído, né? Que tenha gerado umas boladas aí, uns insights. A gente tenha expandido a mentalidade para que a gente possa olhar para o nosso mais. E respondam lá no meu post. Eu vi que a Fê já tinha respondido lá. Qual que é o seu mais? Se permita falar do seu mais, desejar mais. A gente precisa de esperança, de sonho. Não precisa ser pela dor. Não precisa ser no sofrimento. Certo? Um beijo e a gente se vê semana que vem. Provavelmente eu vou fazer a live de terça e quinta-feira na semana que vem. Combinado? Aí a gente vai se falando, eu vou postando aqui pra vocês. Vão divulgando, acompanhando e me deem feedback lá no privado, se foi bom, se não foi, se contribuiu, se não contribuiu. Combinado? Beijos!